Meu nome é André Fernandes, eu tenho 15 anos de casado, sou pai de 3 filhos. Faço muitas coisas, mas o que mais me constrange é poder dizer que eu lidero uma igreja. Liderar uma igreja, fazer parte da obra de Deus, fazer parte da casa de Deus, é a parte mais gloriosa da nossa história, ou pelo menos deveria ser. Você está comigo? Diga amém. Amém. E eu estou muito honrado de estar aqui nessa casa, estou muito honrado, queria honrar a vida dos pastores dessa casa também, pastor Josué Valandro, sua esposa. Você pode celebrar a vida do pastor Josué Valandro, dos pastores dessa casa, dos líderes de célula, líderes de ministérios. Aleluia. Trago um abraço do pastor André Valadão. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho uma palavra sobre avivamento aqui. Quantos querem viver avivamento? Isso daqui é o tempo que eu tenho, pastor? É isso, essa contagem? Hã? Tem uma contagem aqui. You sure? Ok, beleza. Não, porque eu fui pregar em Goiânia esses dias. Aí eles falaram, se virar vigília, fica à vontade. Eu falei, tem certeza? Tem certeza. A gente tirou o timer. Aí depois de 1 hora eu estou pregando, a produção foi tirando o púlpito. Eu falei, ué gente, o que aconteceu? Vocês estão felizes ainda? Diga amém. Amém. Eu queria fazer um convite. A gente vai entrar agora na mensagem. E quando algo tocar você, eu queria que você reagisse a isso. Se algo tocar você aleluia, eu quero que você reaja. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser correr, corra. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser sorrir, sorria. Mas faça alguma coisa. O Rei da Glória está aqui. Aleluia. Você crê nisso? Jesus está aqui, irmão. Pessoas vão ser curadas. Muitas eu creio que já foram. Eu declaro, pessoas vão ser curadas só em ouvir a palavra. A palavra é tudo que você precisa. Casamentos vão ser restaurados, ministérios ativados, sonhos antigos desenterrados, palavras antigas serão relembradas. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos essa palavra trazendo vida no lugar de morte, trazendo alegria no lugar de choro, ressignificando o que precisa ser ressignificado, Jesus, restaurando o que foi quebrado, resgatando o que foi perdido. Jesus, eu oro para que cada palavra liberada encontre um lugar seguro, Jesus, para frutificar, para que não seja uma tarde em que a gente vai ser animado, não, Jesus, a gente quer ser avivado. Nós cremos que existe mais, nós cremos que existe mais. Nós declaramos, Espírito Santo, a total liberdade para o seu fluir. Espírito Santo, há total liberdade para o seu agir. Você pode fechar os seus olhos? Começa a dizer isso. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem como um rio sobre a terra seca. Vem como chuva nesse lugar. Invade esse lugar com a sua glória. Nós sabemos que existe mais e nós queremos mais. Espírito Santo, vem, vem, vem. Nós te agradecemos, Jesus, por cada milagre, cada cura, por cada romper. Nós te agradecemos por cada ativação, por cada chamado sendo trazido para fora agora, Jesus. Nós te agradecemos. Algumas famílias aqui nunca mais serão as mesmas. Nós te agradecemos, Jesus. Novos líderes sendo levantados nesses dias, pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, líderes. Nós te agradecemos, Jesus. A sua igreja sendo acelerada, fortificada. Nós cremos que esses dias marcam o início do maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é avivamento. Fala comigo, avivamento. A banda pode vir só um pouquinho mais baixinho. Esse é o meu grito para essa tarde. Que se levante a geração do avivamento. Que se levante com ousadia. Porque a verdade é que o inferno é que precisa correr quando a gente se posiciona, não o contrário. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que se levante com coragem. Porque na verdade o medo é só um sentimento, a gente sente medo. Sentimentos passam, mas coragem é parte de quem você é. Você é filho do leão da tribo de Judá. Você foi chamado para governar em meio ao caos. Você foi chamado para governar no meio da crise. Você crê nisso? Diga amém. Eu vim aqui liberar esse grito, que se levante a geração do avivamento com graça. Deus não chamou a gente para apontar o pecado, Deus nos chamou para apontar o caminho.
É a verdade que constrange o homem do pecado. Deus não chamou a gente para trazermos um ministério de juízo. Deus nos chamou para sermos ministradores da graça. Tem alguém pensando em tirar a sua vida, que você vai ser usado como canal de vida para resgatar ela. Alguém crê nisso? Diga amém. Deus vai usar você, a sua casa. Deus vai usar os seus filhos. Porque o Evangelho, ele não termina em você. O Evangelho começa em você. O Evangelho não concluiu a missão na sua família no dia que a sua família foi salva. Agora começa a sua missão para salvar outras famílias também. Jesus entrou na minha casa, pastor, mudou a minha história, mudou os meus filhos, glória a Deus. Agora você está no marco zero. Você não faz o que fazia, você não é mais quem você era, você não pensa como pensava, mas agora você precisa dar uma resposta aos céus. Seu testemunho não vai ser mais pautado no que você deixou de fazer. O seu testemunho vai ser construído a partir daquilo que Jesus vai fazer com você. Você está comigo? Jesus quer fazer algo com você. E eu amei o tema dessa conferência, paixão por almas, paixão por gente, porque essa é a base do Evangelho. O único que poderia nos julgar preferiu se entregar no nosso lugar. E é por isso que você está de pé. Declare com autoridade, diga: Pai, eu e a minha casa estamos de pé, porque o Senhor se entregou. E a sua palavra me garante que nenhuma lágrima será esquecida. Nenhum deserto será em vão, nenhuma tempestade será em vão. Diga: eu creio que todos os processos que eu estou vivendo já fazem parte das suas promessas. Diga aí: toda a minha casa verá o cumprimento das suas palavras, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Pastor, o que é avivamento? Avivamento é a vida invadindo o lugar de morte. Avivamento é uma vírgula onde a gente botou um ponto final. Avivamento é Lázaro vindo para fora mesmo depois de estar morto. Avivamento é Deus pegar Saulo no meio de um caminho e mudar a história dele. Fazer com que o maior perseguidor da igreja se torne agora um homem com as maiores revelações do Novo Testamento a respeito do Evangelho da Graça. Avivamento é Deus pegar uma família que todo mundo dizia não tem mais como acontecer, e dos céus uma palavra ser liberada declarando: já aconteceu, será salvo tu e toda a tua casa. Avivamento é Deus mudando a história. Avivamento é Deus confundindo os que pensam que são. É Deus estabelecendo os que sabem que nada são, mas dependem do grande eu sou. Avivamento é Deus mudando o curso de rios. Avivamento é Deus pegando uma comunidade improvável e colocando em papel de governo. Avivamento é a vida de Deus invadindo lugares escuros e mudando histórias. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que avivamento, diga, não vai acontecer, já está acontecendo. Irmãos, a gente vive debaixo de uma palavra no Brasil de avivamento. Tem muita gente esperando o dia que ela vai se cumprir. Eu vim aqui só te lembrar, ela já se cumpriu. Já está acontecendo. Não é normal o que a gente está vivendo. Não é normal a quantidade de famílias que estão aqui. Você já viu quanta gente está lá fora no estacionamento? Você já viu quantas pessoas sonhando com igreja, com chamado, com ministério? Você já viu quantas pessoas rendidas? Alguns anos atrás não era comum a gente ver tantas pessoas vindo nos apelos, reconhecendo Jesus como Salvador. O mundo tem fome, o mundo tem sede. A verdade é que a igreja é o único organismo que carrega a mensagem capaz de mudar uma geração. A mensagem que você carrega, ela pode ressuscitar mortos. A mensagem que você carrega, ela pode curar enfermos. Mas tão poderoso quanto tudo isso é que a mensagem que você carrega, ela é capaz de ressuscitar sonhos. 5 anos pastoreando na América, sabe o que eu percebi? Que na terra dos sonhos, muita gente perdeu a capacidade de sonhar. Eu vi muita gente que foi para viver o sonho americano e perdeu o que tinha de mais precioso. Teve gente que perdeu a alegria, teve gente que perdeu a sua casa, a sua família. Irmão, você está perdendo a sua casa, pastor, eu preciso dar conforto para eles, eu preciso dar uma nova história para eles. Não, irmão. Você precisa dar propósito para eles. Que mantém uma casa de pé é o propósito. Você foi chamado por Deus para viver o seu propósito. Você foi desenhado por Deus para viver o seu propósito. Você não está aqui por acaso. Você está comigo? Seu chamado antecede a tua existência. Antes de você ser formado, já havia um chamado sobre você.
Quando o André nasceu, Deus não olhou e falou: deixa eu ver o que está faltando. Eu acho que está faltando um incendiário. Eu acho que está faltando um pregador. Eu acho que está faltando um líder de jovens. Não, você não é uma resposta de Deus para uma necessidade de hoje. Você é uma resposta de Deus para um clamor para sempre. O clamor da terra é: a terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Você é a resposta para esse clamor. O que vai mudar o Rio de Janeiro não é a política, e a gente sabe bem disso. O que vai mudar o Rio de Janeiro não são os governos, e a gente sabe bem disso. A única coisa capaz de mudar a história da nação é uma igreja gloriosa que sabe e que carrega. Uma igreja que sabe para que foi chamado, uma igreja que não depende de circunstâncias, uma igreja que não é refém de geografia, de economia. André, os tempos são maus, sempre foram, mas Deus continua sendo bom, sempre foi. Pastor, hoje os dias são piores do que eram ontem. Não são. Sodoma e Gomorra aconteceu há muito tempo atrás. O dilúvio aconteceu há muito tempo atrás. Os dias de hoje têm os desafios de hoje, mas a boa notícia é que os dias de hoje também tem uma igreja que Deus levantou para dias como esse. Foi para dias como esse que você foi chamado. Foi para dias como esse que a sua casa foi chamada. Fomos chamados para viver avivamento. Você crê nisso? Diga: eu creio. Que avivamento não é uma ideia. Diga: é a minha identidade. Irmão, a gente acabou de vencer um período difícil na história. Todo mundo lembra da pandemia, todo mundo lembra do Covid, todo mundo lembra do lockdown. Pessoas que a gente amava e perdeu. Teve gente que perdeu família, teve gente que perdeu negócios, teve gente que perdeu alegria. E se tem uma coisa que ficou muito clara para a gente no meio de uma pandemia, é que tão contagioso quanto o medo é a esperança. Existem duas coisas altamente contagiosas: o medo e a esperança. E a verdade é que você que escolhe o que você vai carregar. Se você quiser carregar medo, ele vai se tornar o seu conselheiro. Olha para mim, irmão, o medo é o pior dos conselheiros. Ele sempre vai te convencer que não dá, não vai acontecer, a porta não vai se abrir, Deus não vai cumprir o que prometeu, as coisas não vão fluir. Mas é você quem escolhe os seus conselheiros. Tem gente que está dentro de uma igreja, tem gente que faz parte do corpo de Cristo, tem gente que já nasceu de novo, mas por algum motivo, ao invés de aumentar a sua fé, preferiu diminuir suas expectativas. Mas eu vim aqui nessa tarde te lembrar que tão contagioso quanto o medo é a esperança. Há uma esperança viva e ela carrega um nome, se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que vai mudar a história da sua casa, o que vai mudar a história dos seus filhos, o que vai mudar a história do seu ministério, é o que você carrega. Se você quer ser um portador de medo, é só você olhar para o que está acontecendo aqui fora. A economia não vai bem, a segurança não vai bem, mas Deus não nos chamou para nos movermos por aquilo que vemos. Deus nos chamou para nos movermos por aquilo que cremos. Tem gente dizendo: esse ano é um ano perdido. Nós como igreja declaramos: esse ano já é o melhor ano da nossa vida. Tem gente dizendo: Rio de Janeiro é um estado falido. Nós cremos: Rio de Janeiro é o berço de um avivamento sobrenatural. Tem gente que vai dizer: o Rio de Janeiro é conhecido pelo carnaval. Nós cremos e declaramos: o Rio de Janeiro vai ser conhecido pelas igrejas. O maior romper de avivamento da nação nascendo nesses dias. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Diga: eu creio. Diga que o Rio de Janeiro está cheio da glória de Deus. Declare com autoridade: diga: eu creio que a cidade do Rio de Janeiro está cheia da glória de Deus. Diga: eu creio que a minha casa, a minha família está cheia da glória de Deus. Vamos, igreja, declare com autoridade. Diga: eu creio e eu declaro que a minha vida está cheia da glória de Deus. É você quem decide. É que você que decide o que carrega. É você que decide para onde os seus olhos estão focados. Pedro olha para Jesus, caminha sobre as águas. Em algum momento Pedro olha para as ondas, ele começa a afundar. A nossa perspectiva, ela tá tão ligada a destino. Muitas vezes a gente quer ressignificar tantas coisas, mas a gente não ressignifica como a gente enxerga as coisas. Se você parar de olhar para os problemas e voltar o seu olhar para as promessas, eu te garanto, 2023 vai ser o ano do maior avivamento da sua história.
19, a gente foi enviado para a América. 8 meses depois, começamos a plantar uma igreja em Miami, eu e minha esposa. Fiquei 3 anos e meio lá como estudante. Então, toda sexta-feira eu enchia uma van de voluntários, dirigia até Miami, 3 horas e meia. Montava a igreja no meio de um coworking lá que fedia maconha, no meio de um Inwood lá em Miami. Pregava, orava, atendia, desmontava, botava tudo na van e dirigia de volta mais 3 horas e meia para casa. Até que tempos depois a gente conseguiu espaço e finalmente a gente abriu a nossa igreja. E quando a gente abre a nossa igreja, vem o Covid e o lockdown. Eu lembro de um empresário que me chamou para conversar. E eu não imagino quantas coisas o pastor Josué teve que enfrentar para manter a igreja de pé. A gente tem que manter os nossos olhos fixos na promessa, não nos problemas, irmão. Declare isso comigo, diga: os meus olhos precisam estar fixos nas promessas, não nos problemas. Um empresário gigante, multimilionário, me chamou para conversar e falou: pastor, eu queria te dar um conselho. Eu sou um homem de negócios, eu sei lidar com recursos. Meu conselho é que a gente entregue a igreja, renegocie o contrato, e quando tudo isso passar, a gente aluga de novo. Já que vai ser online, você pode fazer de qualquer lugar. A gente aluga um lugar bem barato, a gente pega um lugar bem pequenininho, só para fazer os cultos, depois a gente volta. Eu falei: irmão, eu te agradeço pelo seu zelo, pelo seu conselho, mas assim como você é um homem de negócios, eu sou um homem de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus. E essa casa é uma casa de Deus. E quem paga a conta é o próprio Deus. E se Ele não quiser pagar a conta, ninguém vai pagar. Agora, se Ele quiser manter essa casa de pé, ninguém vai fechar. E aí, sabe o que a gente viveu? A gente viveu uma explosão sobrenatural. Quando o Covid chegou, eu tinha um staff contratado na igreja. Quando o Covid acabou, a gente tinha 25 pessoas contratadas na igreja. A gente saiu de um auditório de 200 pessoas para tocar pessoas online. Mais de 10 mil pessoas conectadas, 11 mil pessoas. Teve dias que a gente teve 15 mil pessoas. André, onde é que você quer chegar? Eu quero te lembrar que no meio do maior caos da sua história, você pode viver o maior romper da sua vida. Tudo depende para onde você olha. Tem gente que faz do jornal o seu devocional. Se acorda e já liga o noticiário. Não faça isso, irmão. Ciência de boas novas, ciência da promessa. Traga à tua memória o que te dá esperança. Pior coisa que você pode fazer é se encher com coisas que não vão mudar a tua história. O trânsito está mal, a economia está mal, bala perdida, algum problema. Não. Existe uma notícia ecoando nos céus. O Senhor continua sentado no trono, governando de geração em geração. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cada palavra que Ele liberou sobre você vai se cumprir em nome de Jesus. Avivamento é sobre escolhas. Fala comigo, avivamento é sobre escolhas. Avivamento é sobre perspectivas. Avivamento é sobre você definir se você quer se mover por um diagnóstico ou por uma palavra. Se você quer se mover por um problema ou por uma palavra. Existem vários milagres na Bíblia que falam exatamente sobre isso. Alguém que decidiu olhar para a promessa e parou de olhar para o problema. Tem uma delas que eu amo. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Que é a história de Davi. Quantos aqui amam a história de Davi? A gente olha para a história de Davi, é interessante porque é um jovem enfrentando um gigante. É alguém tão novo enfrentando alguém tão forte, tão desafiador. Mas se a gente for olhar fundamentalmente o que Davi viu, a gente vai perceber que não precisava nem de muita coragem para fazer o que ele fez. Só precisava de sensibilidade para ver o que ele viu. Davi olha para aquele gigante: lindão, vamos comigo, vamos queimar, tá de avivamento. Isso. Você pode celebrar a banda aqui da nossa Igreja Batista Atitude, você pode celebrar. Isso. Daqui a pouco vai ter corredor de fogo aqui, gente batizada com o Espírito Santo. Pode ser, pastor? Hã? Tô brincando, mas é sério. Irmão, olha para mim. Se a gente entender o que Davi fez, tem muito mais a ver com sensibilidade do que com ousadia, coragem. Porque Davi olha para aquele gigante e ele percebe um problema naquele gigante. Aquele gigante não tinha uma aliança com Deus. Ele olha para aquele homem
E ele fala: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? O que Davi está dizendo em outras palavras é: como que um homem que não carrega uma aliança com Deus está afrontando o exército debaixo de uma aliança de Deus? A coragem de Davi está pautada na deficiência daquele homem. Ele não tinha uma aliança. Irmão, olha para mim. A aliança com Deus é o que te protege. A aliança de Deus é o que te sustenta. A garantia do avivamento da igreja é porque Jesus fez uma aliança com sangue. Nós não somos mais visitados pelo Espírito, agora Ele habita em nós. Nós não somos mais comissionados para algo específico. Não, agora nós recebemos o ministério da reconciliação. Somos cheios da glória de Deus, somos cheios da vida de Deus, revestidos da unção de Deus. Alguém está comigo? Diga: eu creio. Diga que todas as palavras que Deus liberou sobre mim, diga, elas são reais para amanhã e para agora também. Diga: eu creio que a mesma unção derramada sobre Jesus, diga, foi derramada sobre mim também. Davi olha para um homem sem aliança, ele fala: quem é esse homem sem aliança? E ele vai contra aquele gigante. Sabe outra coisa interessante na história de Davi? É que Davi nunca chamou o gigante de gigante. Davi nunca chamou o gigante de gigante. Irmão, olha para mim, uma coisa que eu percebi da pior forma. Na minha jornada de fé, em alguns momentos eu percebi que eu tinha facilidade de tomar posse de problemas como se fossem meus, mas eu não tinha a mesma facilidade para tomar posse de milagres como se fossem meus. Então eu falava: o meu gigante, a minha crise, a minha doença, mas não são meus. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si toda doença e enfermidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que a gente tem que trazer como nosso é aquilo que Jesus liberou como herança: o meu milagre, a minha cura, o meu chamado, a minha promessa, a minha família, o meu destino profético, a aliança que o Senhor fez comigo. Você está comigo? Diga amém. Então guarda isso, irmão. Avivamento tem a ver com perspectivas. Você pode olhar para o tamanho dos seus gigantes, ou você pode olhar para a fragilidade deles. Olha para mim, guarda isso em nome de Jesus. O inferno não carrega uma aliança de Deus. A depressão não carrega uma aliança de Deus. A ansiedade não carrega uma aliança de Deus. A falência não carrega uma aliança de Deus. Então, quando um gigante vier contra você, lembra, eles não carregam a aliança que você carrega. Eles não carregam a aliança que você carrega. Isso é suficiente para que a gente durma em paz. No meio de uma crise, eu lembro que todo momento eu era tentado a olhar para os problemas, mas eu me esforçava para olhar para a aliança. O Senhor me trouxe debaixo de uma palavra e Ele vai cumprir. O Senhor trouxe a minha família para cá debaixo de uma palavra e Ele vai cumprir. 1 ano e meio de igreja mais ou menos. Eu nem ia falar sobre isso, mas eu sinto compartilhar. Pode edificar a vida de alguém aqui. Alguém está recebendo algo de Deus nessa tarde? Aí a gente alugou um apartamento lá, pastor, e a gente ganhou 2 meses de carência. E aí um belo dia chega uma notificação do condomínio com uma dívida. Aí eu fui na administração, falei: acho que está tendo algum erro aqui, porque a gente ganhou 2 meses e meio, quase 3 meses de carência. Aí eles falaram: não, a administração mudou e a nova administração não reconhece esse desconto. Eu falei: não, tudo bem, mas isso é um problema de vocês, não é um problema meu. Não, esse é um problema seu, porque se você não pagar, você vai ser despejado. E aí 7 de fevereiro daquele ano, chega na caixa de correio da minha casa uma ordem de despejo. Minha mulher está grávida do 2º filho, a gente está no meio da pandemia, eu estou falando para milhares de pessoas em outras nações. Deus está me dando acesso a príncipes, milagres acontecendo, cura. Alguém aqui participou de alguma live da pandemia? Alguém viu testemunhos de gente sendo curada ao vivo? Alguém que está aqui recebeu cura em alguma live ou talvez na cruzada? Tem algum testemunho? Tem pessoas aqui? Isso, deixa eu te ver, tem mais pessoas aqui. Mais pessoas, uau, mais pessoas ali, mais pessoas, mais testemunhos, mais testemunhos. Alguém pode celebrar aquilo que Jesus está fazendo? Aleluia! Então de um lado quem via o feed via pastor novo, com uma mulher grávida, vivendo um avivamento sobrenatural em Miami. Mas quem via o bastidor, via um desafio para manter uma igreja de pé,
morando de favor na casa de ovelhas, porque eu fui despejado, enfrentando o momento mais difícil da minha história. Por que você está falando sobre isso, André? Porque essa conferência é uma conferência de ativação de ministérios e chamados, amém? Que eu venho te lembrar, irmão, que avivamento não significa você fluir quando está tudo bem, significa Deus fluir através de você mesmo quando está tudo mal. E essa é a graça do ministério, é você ministrar cura mesmo estando doente, é você ministrar liberdade mesmo quando você tem algumas lutas que você ainda precisa romper, é você ministrar prosperidade mesmo quando você ainda depende de um favor de Deus. Irmão, o ministério é Deus colocar você numa posição em que você libera sobre o outro aquilo que você também precisa. É como um moribundo pregando para moribundos. É como alguém que carrega favor, liberando favor sobre alguém. Você nunca estará pronto, mas no reino de Deus o tempo do seu chamado sempre é agora. Deus está chamando famílias para se posicionarem agora. Pastor, quando que eu vou começar a me envolver com o meu chamado? Agora, irmão. Quando que eu vou começar a servir minha igreja? Agora. Quando eu vou começar a orar pelos meus pastores? Agora. Quando que eu vou começar a me envolver e orar pela cidade? Quando que eu vou começar a me dedicar mais à palavra? Irmão, não faz sentido uma geração que anseia por céus abertos, mas permanece com a Bíblia fechada. O tempo de mergulhar é agora, o tempo de clamar é agora. Alguém aqui? É agora, esse é o tempo. Esse é o tempo. Avivamento é algo tão poderoso, mas a gente acabou relativizando tanto, a gente usa tanto esse termo, que para muita gente se tornou mais um jargão evangélico do que uma verdade poderosa. Talvez um dos temas mais usados em conferências de jovens, talvez um dos temas mais pregados em conferências de igreja. Mas a verdade, irmão, que tão importante quanto saber sobre avivamento, é a gente saber o que não é avivamento. Nem todo barulho é avivamento. Mas normalmente quando existe um avivamento, existe um barulho. A Bíblia fala que um profeta foi levado até um vale de ossos secos, e Deus fala para ele: profeta, por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Ele fala: Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca e profetiza. E aí aquele homem abre a boca dele e ele diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E a Bíblia diz que então um som de ossos se juntando a ossos começa a ser ouvido. Alguém aqui? Irmão, guarda isso, nem todo barulho é avivamento, mas normalmente avivamento faz barulho. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão na cadeia, eles estão presos fisicamente, mas o espírito deles é livre, e eles clamavam, e eles adoravam, e eles exaltavam. E a Bíblia diz que do nada, fala comigo, do nada, algo sobrenatural acontece, as cadeias se quebram, um som de avivamento invadiu aquele lugar. Saber discernir o que não é avivamento é tão importante quanto você saber o que é avivamento, sabe? Nem todo ajuntamento é avivamento. Fala para quem está do seu lado, nem todo ajuntamento é avivamento. Mas é comum, quando existe um avivamento, você começar a perceber um ajuntamento. A notícia começa a se espalhar, tem algo novo acontecendo, tem gente sendo curada, pessoas estão sendo restauradas, casamentos estão sendo restaurados, tem gente sendo ativada, algo está acontecendo. E eu quero profetizar isso sobre você em nome de Jesus. O seu testemunho vai atrair mais pessoas para a casa de Deus. Pessoas que não acreditavam que Deus era real vão começar a ter certeza vendo Deus em você. Pessoas vão olhar para você, e se existir alguma dúvida se Deus pode, se Deus faz, não vai ter mais espaço para dúvida. Por quê? Porque você vai ser um sinal. Deus não só pode, como Ele quer fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Alguém crê nisso? Diga: eu creio. Diga que Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sabe, o pastor Douglas Gonçalves está aqui, e eu lembro que ele compartilhou um testemunho de uma vez que ele veio do Pará com açaí do Pará. Não sei nem se você lembra desse testemunho, mas ele falou que ele estava numa célula na casa dele. Ele falou: gente, esqueci de falar, eu trouxe açaí do Pará, aquele açaí original. Tem alguém do Pará aí? Pará está em peso aqui. E aí ele falou que tinha uma menina na cela
Que ela falou assim: não acredito, você trouxe açaí do Pará? Ele falou: trouxe. Eu posso preparar? Ele falou: pode, claro. Aí ela pegou o açaí, ela foi preparando com tanto gosto. E ela estava lá se deliciando, fazendo o açaí, preparando. E aí ele falou que ela começou a botar o açaí no copo, e ela fechava os olhos, e ela ia degustando. E aí aconteceu um fenômeno. Todo mundo que estava na célula, que não estava nem aí para o que estava acontecendo, começou a pegar um copinho e fazer fila atrás dela e falar: me deixa provar, me dá um pouquinho, me deixa provar. E ali Deus falou algo com ele: é impossível você ver alguém se deliciando com algo, se saciando com algo, isso não gerar fome em você também. Você sabe o que vai mudar a história de uma cidade? É quando as pessoas que caminham ao nosso lado perceberem que Jesus é suficiente para nós. Você está saciado, irmão? Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele é a palavra que traz calma no meio do meu caos. Ele é a palavra de vida no meio de cenários de morte. Declare com autoridade, levante suas mãos, diga: Jesus é suficiente. Diga: Ele é tudo que eu preciso. Declare com autoridade, diga: eu creio e eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga que Jesus é suficiente. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, igreja, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! 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 Agora essa é a parte bonitinha do avivamento. Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus é fiel. Mas existe a nossa parte dentro de um avivamento. É quando a gente se posiciona, é quando a gente paga o preço, é quando a gente crê e não duvida, é quando a gente bota a mão no arado e não retrocede. Irmão, olha para mim, todo avivamento geracional é fruto de uma série de avivamentos individuais. O maior perigo que a gente pode correr é achar que está queimando, quando tudo que a gente está sentindo é o calor de quem está perto. E a gente ama isso, a gente ama estar em ginásios lotados, auditórios lotados, estádios lotados. Eu amo isso. Mas qual que é o perigo disso? É quando a gente olha para uma geração em chamas e fala: tá tudo bem, a minha geração está avivada. Não, guarda isso, irmão. Todo avivamento geracional é fruto de uma série de avivamentos individuais. Não é sobre você estar no lugar onde pessoas queimam, é sobre você estar queimando com Jesus. Não é sobre você estar apenas no lugar onde pessoas amam Jesus, é sobre você amar Jesus. Alguém comigo aqui? E uma parte que eu quero compartilhar sobre a nossa responsabilidade no avivamento é que se Deus não puder contar com você, Ele vai usar outro para fazer história. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado. Fala: se Deus não puder contar com você, Ele vai usar outro para fazer história. Pastor, mas o que Deus tem para mim é só meu. Suas promessas individuais são só suas. Mas o que Deus quer fazer numa geração, Ele vai fazer independente de quem quer participar. Deus não vai deixar de tocar uma geração porque você não quis se envolver, irmão. Guarda isso em nome de Jesus. Deus não chamou você para assistir avivamento. Deus chamou você para se tornar avivamento. Você não foi chamado para assistir, você foi chamado para se tornar. O lugar de espectador é muito perigoso. A Bíblia diz que Mical observava de longe Davi celebrando algo que o Senhor fez, e ela rejeitou Davi no seu coração. E a Bíblia diz que até o dia da sua morte ela não teve filhos. Irmão, todo crítico é estéril. Todo crítico se torna estéril. Você pode reparar, toda pessoa que tem uma característica de honrar o que o outro carrega, ele usufrui do que o outro carrega. Mas todo crítico, ele bloqueia algo. Tem gente que nunca construiu igreja, quer dizer para os pastores como construir uma igreja. Tem gente que não tem filhos, quer dizer para você como criar os seus. Faz sentido? Não é assim que cria uma criança. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos filhos você criou? Não, tem um de 2 anos. Não, 2 anos você não criou nada. Quando eu tiver 18 a gente senta e conversa. Você está comigo? Eu não quero rasgar a seda para ninguém não, mas se for para ouvir sobre criação de filhos, eu vou ouvir pastor Josué Gonçalves, eu vou ouvir pastor Márcio Valadão.
Pastor Josué Valando, pastor Luiz Hermínio, homens de Deus que carregam famílias de Deus. Eu não posso ensinar ainda sobre criação de filhos, a minha mais velha tem 9. A fase mais difícil está chegando, irmão. Ora por mim quando você lembrar. O livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, ele diz que se a igreja tivesse tantos intercessores como tem conselheiros, o pleno avivamento já teria acontecido. Esse lugar de espectador é muito perigoso. A gente sempre tem uma opinião, a gente sempre tem uma ideia, mas Deus não te chamou para observar alguém que está construindo algo com Ele. Deus te chamou para construir. Lembra de Neemias, ele está reconstruindo as muralhas, ele está focado, Deus falou algo com ele, ele está envolvido com aquilo, aquilo consome ele. E a Bíblia diz que o mensageiro é enviado para falar com ele: Neemias, tem homens querendo conversar com você lá embaixo. Ele fala: avisa para eles que eu estou envolvido demais com o que Deus falou, eu não tenho tempo para perder. Esse mensageiro é enviado mais uma vez e ele volta com a mesma resposta: estou ocupado demais com os céus abertos, não tenho tempo para perder. Então guarda isso, irmão. O que Deus tem para você é seu, mas o que Deus tem para uma geração é uma glória você poder fazer parte disso. E se Ele não puder contar com você, Ele vai usar outro para fazer história. O que a Bíblia diz, Esté 4,14, diz assim: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Você está comigo, irmão? Deixa eu ler isso de novo. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se nós nos calarmos, socorro e avivamento, socorro e livramento virão de outra parte para a nação. Mas eu não quero ouvir histórias sobre o que o Brasil viveu com Jesus. Eu quero viver histórias com Jesus. Eu não quero ler livros sobre o que aconteceu aqui no Brasil. Existem pessoas que celebram Azusa, tem pessoas que pararam no tempo. Azusa é algo para ser relembrado, celebrado, mas existem novos Azusos acontecendo todas as semanas, existem novos focos de avivamento acontecendo todas as semanas, existem igrejas queimando, igrejas nascendo todas as semanas, existem povos se reunindo e clamando todas as semanas. O Espírito ainda está fazendo, Deus ainda está curando, famílias ainda estão sendo restauradas. Alguém crê nisso? Diga: eu creio. Diga que o avivamento que começou em Pentecostes, diga: ele não parou. Os céus continuam abertos. Diga aí: Deus continua sendo Deus. A questão não é se Deus faz, a questão é se eu vou participar do que Ele está fazendo. Avivamento, irmão, a pergunta tem que ser essa: não é se vai chover. A questão é se eu estou pronto para dançar com Jesus na chuva. A questão não é se as comportas vão se abrir. A questão é se o solo está preparado para quando elas vierem. Eu lembro de uma época do meu ministério que eu orava para Deus e eu perguntava: Deus, por que a chuva não vem? É tanto desafio, tem tantas coisas acontecendo, eu tenho promessas, eu tenho chamado, mas as coisas não rompem. Deus falou: filho, você ainda não preparou a terra. Se a chuva vier, eu não vou abençoar você, eu vou punir você. Deus me ensinou do jeito mais difícil, irmão. A gente não pode clamar pela chuva se os nossos campos ainda não estão prontos para receber. Eu lembro de um dia que um homem de Deus, uma das pessoas que mais me ativou no profético, ele entrou no meu gabinete, 8 anos atrás, 7 anos atrás. Ele bateu na minha porta, ele falou: Fernandes, eu vim aqui só para te fazer uma pergunta. Quantas horas você ora por dia? Aí eu falei: depende. Ele falou: depende do quê? Eu falei: depende do dia, depende de como é que está a semana, depende dos desafios. Aí ele ficou me olhando, ele falou: eu vim aqui só para te dizer uma coisa. Aquilo que o Senhor tem para você, se você não tiver tempo com Ele, você vai se tornar só um aventureiro. Guarda isso, Fernandes, eu quero liberar isso sobre você, eu quero que você guarde isso. Você precisa de caráter para sustentar a unção que recebeu. Irmão, olha para mim. Todos os processos que Deus permite que a gente passe
são para construir em nós um caráter que vai sustentar a unção que Ele quer derramar. José não se tornou governador da noite para o dia, não é porque Deus não podia fazer, é porque José não estava pronto para se tornar. Davi não recebeu unção e assumiu o trono no dia seguinte, não é porque Deus não podia fazer, é porque Davi não estava pronto para reinar. Tem promessas que ainda não se cumpriram, não é porque Deus está caprichando. Deus não precisa de tempo para caprichar, o tempo Ele está dando para você, está preparado para receber. Você recebe isso? Essa distância entre a promessa e o cumprimento dela. Tem gente que diz, não, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Não. Deus não está demorando, Deus está te esperando. Não é sobre o tempo que Ele precisa para cumprir, é sobre o tempo que você precisa para estar pronto para receber. Avivamento é sobre caráter. Fala comigo, avivamento é sobre caráter. Verdade, irmão, aqui, ouvir algo de Deus é bom, mas ouvir algo de Deus várias vezes não é tão bom assim. Quando Deus fala algo com você pela primeira vez, Ele está te comunicando algo. Fala comigo, comunicando. Quando Deus fala a segunda vez, a terceira vez, Ele está confirmando. Fala comigo, confirmando. Mas se já tem dezenas de vezes que o Senhor fala a mesma coisa com você, é porque provavelmente já era para você estar vivendo o que você só está ouvindo. Tem gente que chega para mim e fala, pastor, tem 20 anos que Deus fala para mim sobre essa promessa. Irmão, se tem 20 anos que Ele está te lembrando de algo, talvez tenha algo que você já deveria ter feito e ainda não fez. Tem gente que está saciado só porque carrega uma promessa. Eu carrego uma promessa, que demais. Mas promessas não são para serem colecionadas, promessas são para serem vividas. Eu carrego uma promessa, eu carrego uma promessa, que demais. Todo homem na face da terra foi gerado com um propósito de Deus. A questão não é se você carrega uma promessa, a questão é o quão inclinado você está para que essas promessas se tornem uma realidade. Deus não quer que você se sacie com promessas. Avivamento não é só uma promessa. Declare com autoridade, diga, eu creio que cada promessa que o Senhor me fez, diga, estão me aguardando. Não é sobre se Deus pode fazer, diga, é sobre se eu quero que Ele faça. Alguém que deseja viver avivamento na sua casa, na sua família, no seu chamado, no seu ministério? Assim que eu finalizar, se o pastor me der essa liberdade, eu queria convidar algumas pessoas à frente. Eu queria liberar uma palavra de vida sobre você. Eu creio, irmão, que assim como vários de nós aqui em conferências como essa, a gente teve nossa vida transformada para sempre, eu creio que pessoas vão receber do Senhor nesses dias algo que vai ativar você para sempre. Alguém crê nisso? Alguém recebe nisso? Você vai se lembrar daqui a 10 anos. Eu lembro que naquela conferência em 2023 o Senhor mudou a minha história. Irmão, viver avivamento é sobre entender que nada acontece do nada. Fala comigo, nada acontece do nada. Tempestades não cessarão do nada. Gigantes não cairão do nada. Desertos não serão vencidos do nada. Tem muito sangue, suor e lágrima envolvido na história que Deus quer que a gente viva com Ele. Os ministradores da hipergraça vão dizer que nada mais precisa ser feito. Deus já fez. É verdade. No que diz respeito à salvação, nada mais precisa ser feito. Deus já fez. Nada poderia ser feito por nós, porque só Deus poderia nos salvar. Mas no que diz respeito a chamado, você precisa estar no lugar que Deus te chamou para estar. Você precisa dar passos de fé. Você precisa crer e não duvidar. Você precisa se posicionar, porque nada acontece do nada. Davi não foi chamado para reinar do nada. Deus viu em Davi um homem segundo o seu coração. José não se tornou governador do nada. Ele precisou governar em meio a cativeiros, até que um dia governasse sobre nações. Irmão, nem Jesus começou o seu ministério do nada. Jesus não desceu dos céus com 30 anos de idade, pronto. Os céus se abriram e o Messias então desceu revestido de glória, e o coral de anjos recebeu Jesus, e todo o povo sabia que Ele era o Messias. Não. Jesus veio em um lugar improvável. Ele nasceu numa família improvável. Ele nasce num... Irmão, olha para mim. Jesus é gerado num ventre virgem. Ele é anunciado por um homem que foi gerado num ventre estéril.
Deus está comunicando para a criação o tempo inteiro. Não tem a ver com os ambientes, não tem a ver com o lugar, não tem a ver com geografia. Jesus, ele não chegou pronto, ele precisou aprender a palavra antes de se levantar para ensiná-la. Jesus precisou aprender a engatear antes de começar a correr. Jesus precisou aprender antes de se levantar e dar o start no seu ministério. Irmão, olha para mim, se até Jesus, que é o próprio Deus, precisou de alguém para preparar o caminho, por que a gente acredita que a gente vai viver o nosso chamado sem preparo? João Batista foi um homem que preparou o caminho. A voz que clamava no deserto veio preparar o caminho para o Messias. Igreja, olha para mim, a gente nunca vai subir ao nível das nossas expectativas, a gente sempre vai descer ao nível do nosso preparo. Eu estou pregando aqui para alguns avivalistas, eu estou pregando aqui para alguns pastores de igreja, pastores de gente, pastores de povos. Eu estou falando aqui com intercessores, eu estou falando aqui com líderes, mestres, zelosos da palavra. O seu chamado não vai acontecer do nada. Você precisa abrir mão de algo que tem valor para você, para se dedicar a algo que tem valor para Deus. Eu lembro quando eu comecei o meu ministério, quando eu fui consagrado a diácono. Fui consagrado ao diaconato, eu fiz um curso preparatório, depois a gente era submetido a várias provas, depois a minha esposa ela era confrontada para saber se em casa eu era como eu era na igreja. Quantos aqui acreditam que alguns amigos não passariam nesse teste? Essa hora que a gente vê alguns cotovelinhos assim, ó. Tá vendo? Se fosse você não passava nesse teste. As mulheres adoram desabafar nesses momentos da palavra. E aí eu lembro o dia que eu fui consagrado, irmão. Chamei meus pais, eu chamei a família. Eu fui numa loja que tinha lá em Cabo Frio. E a roupa que a gente usava era uma blusa social branca, uma gravata vermelha e uma calça social preta. Eu cheguei na loja e falei, qual que é a melhor blusa social que você tem branca? É essa, eu vou levar. Qual que é a melhor gravata vermelha que você tem? É essa, eu vou levar. E eu lembro que no dia que o óleo foi derramado sobre a minha cabeça, eu chorava igual criança, irmão. Porque eu lembrava de onde Jesus me tirou e não faz sentido o que eu estava vivendo. Eu lembrava de onde Ele me tirou, de tudo que eu já vivi, de todo o vazio que eu carregava. E agora Deus está me ungindo para servir na casa dEle. Irmão, olha para mim, eu lembro do dia que o pastor me deu o mole de chaves da igreja. O pastor chegou, meu primeiro pastor falou, Andrezinho, eu vou te dar as chaves da igreja, você pode agora ficar responsável por fechar a igreja? Cheguei para a Kezinha chorando, eu falei, amor, o pastor me deu a responsabilidade de fechar a igreja. Amor, você tem noção? Olha o que Deus está fazendo com a nossa casa. O pastor confia as chaves da igreja para a gente. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a gente está vivendo um tempo tão acelerado, tão louco, de recompensas tão imediatas, que a gente não está saboreando a alegria da jornada, a graça do processo. Promessas não acontecem do nada, mas é maravilhoso ver Deus te ensinando durante a jornada. É maravilhoso ver Deus te ensinando durante a caminhada. É maravilhoso olhar para os seus últimos 3 anos e ver que tudo que você está vivendo é maior, é mais alto, é mais poderoso. O problema é que a gente está vivendo um tempo de comparação, e a nossa comparação não é com nós mesmos, é com o outro. Então você quer começar onde o pastor Márcio está terminando. Você quer começar um campus onde o pastor Josué já está há algumas décadas. Não, irmão, chamado não é sobre se comparar com o outro. Chamado é sobre se comparar com quem você era antes de Jesus preencher o teu vazio. Eu lembro o dia que ele entrou na minha história. Eu lembro como eu era, o que me movia, como eu pensava. Então, olhar para o André no dia que Jesus encontrou e olhar para o André de hoje, irmão, é glorioso, é impossível nos rendermos ao Senhor e não vivemos avivamento em todas as áreas da nossa história. Você crê nisso? Diga, eu creio. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. 1 João 2,17 diz, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe, irmão, avivamento é sobre revestimento. Fala comigo, avivamento é sobre revestimento. Tem alguém que está feliz de estar aqui ainda? Tem alguém que está recebendo algo de Deus? Avivamento é sobre revestimento. Pastor, o que é revestimento? Deixa eu te dar uma revelação revelada agora.
Um revestimento é uma nova camada sobre algo que já foi vestido. Quando eu estava me arrumando para cá, eu me vesti, eu botei uma roupa. Quando eu botei essa jaquetinha, no meio desse calor de 40 graus aqui do Rio de Janeiro, eu me revesti. Você só pode revestir algo que se vestiu. E assim é o Evangelho. Você só vai ser revestido de poder e autoridade quando você primeiro nasceu de novo. Porque quando recebemos uma nova natureza, aí então somos revestidos de poder e autoridade. Sabe o que é poderoso? Eu não lembro quem é o autor, mas ele diz que Deus não enviou a igreja para o mundo antes de enviar o Espírito para a igreja. Avivamento não é sobre pessoas falando sobre algo que ouviram. Avivamento é sobre pessoas derramando algo que receberam. Avivamento não é uma ideia, irmão. Avivamento é uma verdade. Não é você dizer para os outros que Deus é bom. É sobre os outros verem a bondade de Deus naquilo que você carrega. Avivamento não é sobre você dizer que Deus restaura. É sobre pessoas verem nitidamente a restauração em você. Avivamento não é sobre você dizer que Deus é suficiente apenas. É sobre pessoas verem que Deus de verdade é suficiente em você. Jesus, ele diz para a igreja: olha, vocês vão curar enfermos no meu nome, vocês vão libertar cativos, vocês vão fazer discípulos, mas antes, permaneçam, até que venha sobre vós revestimento de poder. O que Jesus está dizendo é: não falem ainda de mim sem carregarem algo de mim. Não falem ainda sobre cura sem carregarem poder de cura. Não falem ainda sobre avivamento sem carregarem uma porção de avivamento. Jesus está dizendo: ei, permaneçam até que venha sobre vocês revestimento de poder. Irmão, avivamento é sobre uma igreja gloriosa que flui em dons. Avivamento é sobre uma igreja que persegue milagres. Avivamento é sobre uma igreja que crê em cura, sinais e maravilhas. Avivamento é sobre uma igreja que vê milagres diários. Igreja, olha para mim, não é normal o nosso último testemunho de milagres ter mais de 5 anos, 3 anos, 2 anos. Deus continua fazendo milagres todos os dias. E a gente precisa perseguir isso, a gente precisa crer nisso. 2018, eu vivi um milagre de cura. Meu coração estava parando. Fui colocado numa CTI, fiquei 35 dias internado, usando fralda, catéter na minha jugular, catéter na minha subclave direita, antibiótico 24 horas por dia, várias injeções na barriga para não dar problema nos rins. Deus me tirou de um leito de morte. Aí você vai falar: esse é o seu maior testemunho? Não, você quer ouvir qual? Da primeira gestação, quando a minha esposa teve bipolaridade gestacional? Ou quando a gente foi despejado liderando uma igreja em Miami e teve que morar de favor na casa de uma família? Ou quando Deus nos deu um green card no dia 7 de fevereiro, no mesmo dia que no ano anterior chegou uma carta de despejo na mesma caixa de correio, chegou um green card, uma liberação da América dizendo Welcome USA. Qual o testemunho? Falar sobre o quê? Sobre aquele jovem que chorava igual criança porque tinha a chave de uma igreja, agora está tendo a graça de poder liderar uma igreja? Ou sobre alguém que um dia sonhava em ser pai e hoje tem 3 filhos e vê em cada um deles um chamado diferente para uma área diferente da igreja? Qual tipo de milagre? Financeiro? Já te contei que quando a Kezinha estava grávida da Ceci, precisava de ajuda para fazer compras, eu quebrei quando a minha mulher estava grávida. Engraçado porque na gestação dos meus 2 filhos, a gente enfrentou nossas maiores crises. Na SESI, bipolaridade e falência. No Benício, Covid e despejo. Eu falei: a gente tem que botar o nome dos nossos filhos de Noé. Parece que eles estão nascendo no meio do caos. Eu juro que eu queria que o nome do Benício fosse Noah. Eu falei: amor, esse menino vai nascer no meio do Covid. A gente foi despejado, está morando de favor. Esse menino é um milagre. Eu lembro quando eu lembro dessa cena. Quando eu saio do quarto, estava a Cécia ninando o Benício, botando ele para dormir. Deus falou comigo: os seus milagres de ontem sustentam os seus milagres de hoje. Os seus milagres de ontem sustentam os seus milagres de hoje. Milagres devem ser diários, irmão. Milagres devem ser comuns. Para alguém que vive debaixo de uma promessa que é incomum, milagres devem ser naturais. Para alguém que vive debaixo de uma aliança que é sobrenatural. Porque não faz sentido a gente pregar sobre um Deus que cura, a gente não vê cura além dos púlpitos. Não faz sentido a gente falar sobre um Deus que transforma, a gente não vê transformação além dos púlpitos. Alguém aqui
viveu nesse ano de 2023 algum milagre de cura? Levanta sua mão, me deixa te ver. Isso, mantenha ela levantada, não abaixe. Isso, aleluia, glória a Deus. Não abaixe. Alguém que viveu algum milagre de provisão financeira, Deus abriu uma porta de milagre, Deus mudou a sua sorte. Isso, não abaixa. Alguém que viveu um milagre de restauração, algo na sua família, no seu relacionamento, no seu casamento. Isso, levanta sua mão, por favor. Alguém aqui viveu algum outro tipo de milagre que eu não citei ainda esse ano? Levanta sua mão, me deixa te ver. Isso. Agora dá uma olhada ao seu redor. Olha quantos milagres Deus ainda está fazendo. Olha ao teu redor. Deus ainda faz milagres, irmão. Deus ainda muda histórias. Deus ainda muda histórias. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Aleluia. 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 Glória a Deus. Sabe, avivamento é fruto de arrependimento. Fala comigo, não há avivamento sem que haja arrependimento. Fala com autoridade, fala, não há avivamento sem que haja arrependimento. Avivamento não é Deus fazendo algo novo sobre o velho. Até porque Deus não usa nada que já foi usado. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, não, peraí, isso é heresia. Porque se Deus não usa nada que foi usado, Deus não podia usar Paulo, Deus não podia usar Pedro, Deus não podia me usar. Lembra que o pastor falou, Deus não usa nada que foi usado. E aí logo depois ele concluiu dizendo, é por isso que ele faz novas todas as coisas. Deus não pegou o André que era e colocou sobre ele o ministério, não, morreu o André que se tornou para que pudesse nascer o André que Deus sempre quis que ele fosse. Quando morre o velho, nasce o novo, e é a partir do novo que Deus faz coisas novas. Evangelho não é, irmão, remendo, evangelho é renovo, é o novo de Deus. É o novo de Deus. Levanta suas mãos, deixa eu liberar algo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, pensamento dos céus e não da terra. Eu declaro em nome de Jesus, Deus lavando os seus pensamentos com águas vivas. Eu declaro em nome de Jesus, Deus lavando a sua mente, ideias dos céus, projetos dos céus, promessas dos céus. Eu declaro em nome de Jesus que tudo que é natural, que tem fundamentado você, todo sofisma, toda ideia, tudo que parece com o evangelho, mas não é evangelho, tudo que parece com uma promessa, mas não é uma promessa, tudo que parece que vem de Deus, mas não foi Deus quem enviou, eu declaro que saia agora em nome de Jesus, e que só haja espaço em você para aquilo que vem de Deus para você. Declaro com autoridade, diga, Pai, eu recebo o seu toque sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre a minha vida, sobre tudo que eu carrego. Diga, e eu abro mão de tudo que não vem do Senhor, de tudo que não aponta para a sua vontade, e eu declaro que seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu. E eu me arrependo por todo o tempo que eu desperdicei fazendo algo que parece com a sua promessa, mas não é. Diga, eu me arrependo com todo o tempo que eu desperdicei tentando forçar portas que o Senhor não abriu, gastando tempo com coisas que o Senhor não está. Mas a partir de hoje eu creio e eu declaro que a minha vida está completamente rendida à sua vontade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Avivamento é fruto de arrependimento, irmão. Para viver o novo, você tem que se despedir do velho. Para viver uma nova estação, você tem que se despedir da anterior. Para viver promessas, você tem que abrir mão das propostas. Para viver uma história com Jesus, você vai precisar abrir mão de viver uma história com algumas pessoas. Porque tudo que não aponta para o seu destino profético te rouba dele. A gente vê a forma como Jesus trata isso. Olha para mim, não se distrai. Jesus leva isso tão a sério que em um momento a gente vê
Ele dizendo para Pedro que a revelação que ele teve não foi carne nem sangue que deu, mas foi o próprio Espírito. Momentos depois, a gente vê Jesus chamando ele de Satanás e mandando que ele se aparte dele. Jesus não brincava com nada que não apontasse ele para o seu destino profético. Irmão, olha para mim. Tem pessoas que deixam de amar a igreja porque começaram a se envolver com pessoas que não amam a igreja. Tem pessoas que pararam de queimar por Jesus porque começaram a se envolver com pessoas que não querem queimar por Jesus. Você conhece alguém que perdeu a alegria na igreja porque começou a se envolver com muita gente cética? Você conhece alguém que perdeu a alegria no chamado porque começou a se envolver com muita gente cética, seca, sem vida, sem fruto, sem testemunho? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente dá acesso ao nosso coração, irmão. Tem gente que não viveu um milagre, se frustrou com Deus e acredita que Deus não faz mais milagres. E se você começar a se cercar dessas pessoas, em algum momento você vai começar a desconfiar se de fato Deus faz milagres. Irmão, olha para mim. A Bíblia diz que João Batista, quando está preso, ele chama os seus discípulos e ele fala: pergunta para ele se de fato ele é o Messias esperado. Pergunta para ele se ele de fato é o Messias. Irmão, a Bíblia diz que não houve nenhum homem gerado no ventre de uma mulher que fosse tão cheio do Espírito Santo quanto João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto, o homem que foi chamado por Deus para apontar o caminho, preparar o caminho. E ainda assim, em algum momento, ele tem dúvida se de fato Jesus é quem dizia ser. Como que alguém que tem uma convicção desde o ventre, em algum momento entra em dúvida? Provavelmente, eu coloco isso aqui entre aspas, provavelmente é porque a partir da sua prisão, todas as notícias que ele tinha do ministério de Jesus vinham agora de comentários de quem estava de fora. Eu imagino pessoas falando: João, eu não sei não, hein, cara. Ele está comendo com um monte de beberrão, ele está andando com cobradores de impostos. Será que ele é quem ele diz ser? As notícias vão chegando: João, eu não sei, cara, eu tô meio em dúvida. As pessoas que ele tem chamado para o ministério, as pessoas que ele tem confiado, as pessoas que ele tem trazido para perto, em algum momento uma convicção gerada desde o ventre pode se perder por conta de ruídos ao seu redor. Irmão, olha para mim, você precisa caminhar ao lado de pessoas que amam a Jesus mais do que você ama, que conhecem a palavra mais do que você conhece, que anseiam por avivamento mais do que você anseia, porque avivamento também tem a ver com ambientes. Avivamento também tem a ver com ambientes. Nós não somos reféns deles, mas eles são importantes. Se não fossem importantes, Deus não teria criado o jardim antes de colocar a criação nele. Em todo momento a gente vê Deus preparando ambientes. Jesus está perto de entrar na casa de um homem, a filha dele está doente, ele fala: ei, tem gente demais aqui dentro, manda a multidão sair. A Bíblia diz que depois que a multidão saiu, Jesus entrou. O milagre da filha de Jairo acontece porque quando os ruídos saem de dentro da casa, Jesus então entra nela. Irmão, guarda isso. Tem milagres que a gente ainda não viveu, porque tem muita opinião da multidão que ainda não saiu. São os pensamentos dele que vão mudar a sua história. A palavra dele, as promessas dele, não é sobre o que os outros pensam, é sobre o que Deus fala. Olha para mim. Tem muita gente que não está vivendo romper porque está esperando a aprovação. Você não precisa que ninguém te aprove se o próprio Deus já aprovou. Cada palavra que sai da boca de Deus não está sujeita a uma aprovação dele. Já foi aprovada antes dele liberar a palavra. Deus não comunica ideias, irmão. Deus não comunica ideias com a criação. Quando Ele abre a sua boca, algo vai acontecer. A Bíblia diz que Ele libera uma palavra: haja luz, e houve luz. O haja de Deus, a palavra de Deus, tudo que sai da boca de Deus se torna uma nova realidade. Então, quando Deus te prometeu algo, não é algo que Ele pensa em fazer, é algo que nos céus Ele já fez. Ele já está no seu futuro, Ele só está esperando você chegar. As promessas que Ele te fez já foram aprovadas por Ele. Da nossa parte só cabe o sim e o amém. Assim seja, Jesus. Seja feita a sua vontade, Senhor. Assim seja. Não precisa fazer sentido para ninguém. Eu lembro que quando a gente foi enviado para a América, todos os nossos amigos nos desencorajaram. Todo mundo achava loucura. 3 anos depois, todo mundo achava que fazia todo o sentido do mundo. Se puder, abaixa só um pouquinho a banda. Todo mundo achava que fazia todo o sentido do mundo a gente ter ido. Porque a multidão é assim, ela se move por resultado.
Se os resultados são bons, a multidão fala, Deus é com você. Se os resultados não são tão bons, Deus se esqueceu de você. Mas Deus não é bom porque o seu dia é bom, ou Deus se tornou mal porque o seu dia é mal. Deus em todo tempo continua sendo bom. Deus é bom, no dia mal Deus é bom, no dia bom também. Quando as portas estão escancaradas, Deus é bom. Quando as portas se fecham, também. Quando o mar está calmo, Deus é bom. Quando o mar está revolto, também. O caráter dele não é ancorado nos meus resultados. Se os meus resultados são ruins, Deus deixou de me amar, Deus esqueceu de mim. Não, irmão, Deus ama você independente das circunstâncias. E essa é a loucura do Evangelho. Essa é a loucura do Evangelho. O inferno conhece o teu nome, mas ele insiste em te chamar pelo teu pecado. Mas Deus, mesmo conhecendo todos os seus pecados, continua te chamando pelo nome. Essa é a loucura do Evangelho. Deus tem promessas para você e elas continuam vivas, elas se mantêm de pé. Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que prometeu. Aquele que começou a boa obra vai concluí-la em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Sabe o que eu acho poderoso? A gente vai finalizar aqui, eu quero orar com você. Alguém recebeu algo de Deus nessa tarde? De verdade, alguém recebeu algo de Deus aqui nessa tarde? A Bíblia diz que quando Jesus chega no lugar onde Lázaro está sepultado, ele fala, onde é que sepultaram Lázaro? Me leva até lá. Alguns teólogos acreditam que Jesus sabia onde ficava o lugar onde os mortos eram sepultados naquela vila. É provável, é possível que Jesus soubesse. Talvez o pedido de Jesus é algo muito mais didático e profético do que para saber de fato onde Lázaro estava. Talvez o que Jesus está dizendo para aquele povo é, me levem até o lugar onde vocês enterraram o que vocês acreditam que está morto. É assim que o avivamento vai acontecer na sua história hoje. Você vai levar Jesus até lugares e até coisas que você acreditava que tinham morrido, o teu chamado. Alguns vão levar Jesus até o seu casamento, alguns vão levar Jesus até o seu lugar secreto. E os lugares que você trouxer Jesus e falar, Jesus está aqui, para mim isso aqui já morreu. É nesse lugar que vai acontecer ressurreição, avivamento. Você crê nisso? Diga amém. Primeira coisa que Jesus nos ensina com Lázaro, me leva até os lugares que você acredita que não podem mais viver. Milagre tem a ver com vulnerabilidade, irmão. Milagre não é para quem precisa. Milagre é para quem se expõe. Por que nem todo mundo era curado? Porque nem todo mundo se expunha. Por que nem todo mundo recebia algo de Jesus? Porque nem todo mundo era vulnerável a ponto disso. A mulher do fluxo de sangue, ela não foi convidada para estar lá. Ela foi correndo quando soube que Jesus estava passando por lá. Aquele cego que gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que quanto mais alto a multidão gritava, tentando calar ele, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmão, milagres não são fofinhos. Tem milagres que só vão acontecer se alguém te içar de um telhado, ou se você se expor no meio da multidão. Aquela mulher, ela falava, se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei sarada. Tem pessoas que estão aqui nessa tarde, você precisa ser encorajado a esse ponto. Se eu buscar o Senhor, certamente Ele vai mudar a minha história. Se eu me arrepender dos meus maus caminhos, certamente o Senhor vai ressignificar a minha história. Se eu me inclinar a Ele, certamente Ele vai se inclinar ao meu clamor também. Você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que então Jesus chega até aquele lugar. E aí Jesus pede algo que não faz sentido. Jesus pede para que rolem a pedra. Irmão, daqui a alguns segundos ele vai ressuscitar um homem morto. Mas ele está pedindo ajuda para alguém rolar uma pedra. Jesus poderia ter chamado Lázaro e ele atravessaria a pedra, sim ou não? Jesus poderia ter dado uma palavra e aquela pedra se partiria. Mas na didática de Jesus, o que ele está ensinando é o seguinte: a sua parte você faz, e a minha parte eu faço. Porque Jesus não rola pedras, irmão. Jesus ressuscita mortos. Quem tem que rolar pedra é você. O avivamento da sua casa vai acontecer quando você se posicionar. E onde que Deus entra nessa história? Você faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Você me convida para entrar, deixa que quando eu entro eu mudo a história. Você entrega para mim os seus caminhos, deixa que eu vou mudar a sua história. A Bíblia diz, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará.
Levante suas mãos em nome de Jesus, declare isso com autoridade, diga: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, diga: e o mais Ele fará. Sabe, milagres estão ligados a o quão vulnerável eu estou, o quanto de fome eu tenho, quão disponível eu estou. Porque da parte dele não há dúvidas, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A Bíblia diz que o povo rola pedra e Jesus então faz algo que é ainda mais absurdo. Jesus fala com um homem morto. Jesus grita para Lázaro. Lázaro fedia, o seu corpo já estava em decomposição. Jesus está ensinando uma dinâmica para a gente aqui. Você está comigo? Diga amém. Jesus grita: Lázaro, vem para fora. E algo absurdo acontece, irmão. Lázaro vem para fora. Um morto correspondeu a um convite. Mas sabe o que acontece de mais poderoso nesse milagre? É que a ressurreição de Lázaro, pega isso em nome de Jesus, isso tem a ver com o seu milagre, com o avivamento sobre a tua casa, sobre o teu chamado. A ressurreição de Lázaro não tem a ver com o que Lázaro ouviu, tem a ver com o que Jesus falou. A gente está vivendo um tempo difícil em que tem muita gente pautando a sua experiência com Deus numa fé sensorial. Se eu sinto arrepio, Deus está aqui. Se eu não sinto, não foi tão bom assim. Se eu caio no Espírito, eu estou cheio de Deus. Se eu não caio, não foi tão bom assim. Irmão, olha para mim. Não é difícil cair no Espírito, difícil é andar no Espírito. Difícil é andar no Espírito. O teu milagre não tem a ver com o que você sente. Não é sobre sentimento, não é sobre sensores, não é uma fé epidérmica. O teu milagre tem a ver com o que Jesus fala. Eu estou sentindo que esse ano vai ser incrível. Não é sentimento, irmão, sentimento passa. O problema dos sentimentos é que eles são ancorados em algo que é volúvel. Se o dia está bom, a gente sente que algo vai ser bom. Se o dia está mal, a gente sente que algo vai ser mal. Mas o seu milagre não depende do que você sente. O teu milagre está ligado àquilo que Deus fala. Jesus fala para Pedro: Pedro, sou eu, vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E um morto ressuscita e começa a andar. Irmão, o seu milagre tem a ver com o que Jesus fala. Avivamento é sobre as palavras dele, nada mais. Fala comigo, é sobre o que ele fala. E eu quero finalizar. Quero falar sobre algo que é tão poderoso. Eu estava tendo uma conversa com o Brunão Morado esses dias. Ele falou algo que explodiu a minha mente. Quero finalizar com isso aqui. Avivamento é sobre adoção. Fala comigo, avivamento é sobre adoção. É sobre entendermos que fomos adotados como filhos. A Bíblia diz que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Avivamento não é sobre a sua performance de hoje. Avivamento não é sobre você fluir mais no dom. O dom passa. Eu tenho 35 anos, se eu partir daqui a 10 anos, eu fluí durante 40 anos. Avivamento não é sobre isso, irmão. É sobre a eternidade, para que lugar Ele está me levando. É sobre quem eu estou me tornando. É sobre o quão parecido com Jesus eu estou me tornando. Não é sobre você fluir melhor no dom. O dom passa, o chamado passa. E ele falou: Fernandes, eu estava estudando um pouco sobre adoção, porque eu e a Miriam, a gente tem um sonho de adotar um filho em algum momento. E, cara, eu descobri algo tão poderoso. Você sabia que naquela época, para os romanos, a adoção era tão séria. E é por isso que Paulo usa esse termo, falando com os romanos sobre o espírito de adoção. Ele falou: era tão sério para os romanos a adoção, que se você adotasse uma criança e você cometesse alguma infração com seu filho adotivo, a sua penalidade era muito mais grave se você fizesse algo com filho adotivo do que com filho natural. Eu falei: sério, mano? Ele falou assim: sério. O seu filho adotivo tinha mais direitos do que o seu filho natural, porque eles acreditavam que um filho natural, ele pode ter sido gerado por um acaso, ele pode ter acontecido, mas um filho adotivo não, você escolheu como filho. Ele fala: é exatamente isso que Paulo está dizendo. Deus escolheu você como filho, e é por isso que Ele vai sustentar você, garantir você, guardar você, proteger você, porque Deus não só gerou você, mas Ele escolheu você uma vez mais. Deus não só gerou você, mas quando você se perdeu, Ele escolheu você de novo.
Não recebemos um espírito que nos escraviza, muito pelo contrário, recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Irmão, avivamento tem a ver com paternidade, avivamento tem a ver com filiação. Avivamento não é sobre uma geração de fazedores de Deus, avivamento é sobre se levantar uma geração de filhos de Deus. Filhos de Deus que carregam o nome de Deus. Não é sobre você fluir mais no dom, é sobre pessoas terem um encontro com Jesus quando tiverem um encontro com você. Olha que poderoso. E o louvor pode subir para parecer que está terminando. Você está comigo ainda? Diga amém. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela pensava: se eu apenas tocar nas orlas da veste de Jesus, eu vou ser sarado. Irmão, olha para mim. A Bíblia não diz que aquela mulher tocou Jesus. Aquela mulher, ela não falava: se eu tocar em Jesus, eu vou ser sarada. Não, não, não. Ela falava: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser sarada. E a Bíblia diz que quando aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus, sai virtude dele. Você sabe o que está acontecendo nesse encontro entre a mulher do fluxo de sangue e Jesus? Irmão, é tão poderoso que Jesus carrega, que ela não toca em Jesus, mas ela só toca naquilo que tocava Jesus. E ela foi sarada. Pastor, eu não entendi onde você quer chegar. Eu vou te explicar. A sua família, mesmo que ainda não tenha recebido um toque de Jesus, quando ela tocar você, ela vai ter um encontro com Deus, porque você toca Jesus. Seus filhos vão ter um encontro com Jesus, porque eles vão ter encontros com você. E como você toca Jesus, eles vão receber um toque de Deus. Você recebe isso? Avivamento é sobre estarmos encharcados, irmão. É sobre um bom perfume invadir os lugares que a gente entra. É sobre a atmosfera mudar quando a gente chega. É sobre pessoas saírem melhores depois que a gente conversa. É sobre pessoas que estavam pensando em tirar a sua vida, depois de terem 10 minutos com você, vão voltar a sonhar chamado. É sobre seus filhos virem para a igreja não porque você obrigou, mas porque eles veem você tão satisfeitos em caminhar com Jesus, que eles vão querer ter a vida que você tem, carregar o Deus que você carrega, viver o chamado que você vive. Avivamento não é sobre impormos Jesus, avivamento é sobre expormos Jesus. É sobre pessoas conhecerem um Jesus que é irresistível e falarem: eu quero viver o que você vive, eu quero caminhar debaixo do que você caminha. E é isso que eu quero liberar sobre você. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Queria te convidar a fechar os seus olhos, estender suas mãos assim como alguém que recebe algo dos céus. Enquanto o louvor ministra a gente, você que é batizado com o Espírito Santo, eu queria te convidar a ser livre. Seja livre no seu lugar, seja livre, seja livre. Comece a apresentar para Jesus lugares que você precisa que Ele visite agora. Comece a apresentar, talvez seja o seu chamado, que os seus olhos não tem mais chance de pulsar. Talvez seja o seu casamento, talvez seja os seus filhos, talvez seja o seu secreto, talvez seja a sua empresa, talvez seja a sua identidade. Eu não sei o que você precisa que seja avivada, mas eu sei que o Deus que pode todas as coisas, Ele está aqui, Ele está passeando nesse auditório. O Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus de alianças, o Deus que muda histórias, o Deus que abre a boca e algo acontece, o Deus que não desistiu de você, o Deus que nunca desistiu de você, Ele está aqui. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Clama a mim, anunciar-te-ei. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos, seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre, seja livre. Feche teus olhos. Eu queria fazer um convite. Você que quer viver um avivamento em alguma área da sua vida, você que entende que essa palavra é para você, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. Não perde tempo. Não perde tempo, sai do seu lugar, vem correndo aqui na frente.
É chegado o tempo, irmão. É chegado o tempo. Avivamento sobre a tua casa, avivamento sobre o teu chamado. A vida de Deus invadindo lugares de morte. A vida de Deus invadindo lugares de morte. Pensamentos de paz e não de mal. A Bíblia diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém vê. Diga: eu sou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Olha, os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre, pra sempre, pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. A igreja, levante suas mãos, declare isso. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh, aleluia, glória, glória. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Se puder ser causa instrumental, deixa só a igreja liderando, deixa só a igreja liderando. Seja livre, seja livre.
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Você pode cantar isso novamente? Coroamos. Adoramos o teu nome, aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Alguém lembra que eu quero ser como um jardim fechado? Alguém lembra dessa música? Me ajuda a puxar então. Igreja, vamos liderar. Eu sinto que hoje é para a igreja liderar a adoração. Pelo menos nesse momento aqui. Feche teus olhos em nome de Jesus. Alguém do louvor sabe puxar essa? Eu quero ser como um jardim fechado. Recado e cuidado pelo teu Espírito, voa em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, Vamos declarar isso mais uma vez. Eu quero ser. eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Vamos, igreja, vamos, libere o seu som. Como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor,
celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! Vou orar agora, prometo que eu vou entregar, senão o pastor nunca mais me chama. Mas antes da gente orar, vamos cantar mais uma? Pode ser? Quantos aqui querem voltar à essência da adoração? Feche teus olhos no seu lugar, feche teus olhos. É tão lindo quando a gente vê a igreja liderando a adoração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu. Estou voltando, vamos cantar isso, só as vozes, vai. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu. Só as vozes agora, vai, só as vozes, declare. Estou voltando. Aleluia. Estenda suas mãos em direção a cada pessoa aqui à frente. Quero orar com você que está aqui à frente. Feche teus olhos. Pai, nós abençoamos cada pessoa que veio aqui à frente. É mais do que corresponder ao convite de um pregador, é um passo de fé, é um posicionamento profético. A gente está declarando, Jesus, que nós cremos que o Senhor é a nossa resposta. Nós cremos que o Senhor é a fonte. Nós cremos que existe mais do que tudo que já vivemos até aqui. Nós cremos que existem pensamentos que o Senhor ainda não nos revelou. Existem promessas que a gente ainda não acessou. E elas são poderosas, Jesus. Elas são infinitamente maiores do que tudo que já pedimos ou pensamos. Mas a Tua palavra diz que o Senhor já as revelou por meio do Seu Espírito. Jesus, eu oro por um tempo de revelação. Eu oro por um tempo de entendimento das promessas. Eu oro por um tempo de ativação. Que sejam ativados todos os dons que foram depositados sobre nós. Que sejam ativados, que sejam multiplicados. Jesus, eu oro por um tempo de aceleração. Promessas que nós aguardávamos para que se cumprissem em anos, sendo aceleradas para se cumprirem em meses. Nós cremos, Jesus. Nós cremos que quando estamos disponíveis, o Senhor faz algo novo. Nós cremos e por isso nós declaramos sobre cada chamado aqui à frente, sobre cada família aqui à frente, um tempo de transbordo sobrenatural, sem impedimentos, sem cadeias, sem frieza, nada capaz de impedi-los de romper. Pai, nós declaramos em nome de Jesus pensamentos cativos ao Senhor. Nós declaramos pensamentos de paz e não de mal. Nós declaramos ideias dos céus, projetos dos céus, unção criativa, unção criativa, unção criativa. Pai, nós declaramos em nome de Jesus um tempo de avivamento. Você que está aqui na frente, declare comigo, diga: Pai, eu recebo nessa tarde um toque fresco do Espírito. Diga: eu creio num tempo de avivamento sobrenatural. Diga: eu recebo um bálsamo sobre a minha mente, novas sandálias sobre os meus pés, novas armaduras sobre mim. Diga: para viver o maior romper da minha história, em nome de Jesus. E eu declaro: 2023 já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus.
Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, igreja, vamos terminar como a gente começou. Você pode celebrar Jesus pelo menos por 1 minuto aqui nessa noite. Será que alguém pode exaltar Jesus alto e mais alto? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Exalte a Ele, celebra a Ele. Santo! 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 Aleluia! 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 Aleluia!